gente, tudo bem? Eu sou a professora Ana, sou professora de língua portuguesa e hoje a gente vai ver o conteúdo do início do capítulo 3, tá? A gente vai focar o nosso estudo nas páginas 47 até a página 53. Esse capítulo, ele começa com uma proposta de discussão sobre as diferenças entre culturas e também as semelhanças, tá bom? Por isso é bem importante a gente abrir o livro na página 46 e 47 e observar essas ilustrações de forma comparativa, tá? O que a gente tem aqui e o que a gente tem aqui? Nas duas ilustrações nós temos grupos de crianças brincando, certo? Só que essas crianças, elas têm um pouquinho de diferença. Algumas crianças, elas estão inseridas num contexto mais urbano e essas outras crianças não estão num contexto tão urbano, estão num contexto um pouco mais afastado, certo? Então eu queria que vocês observassem os detalhes de cada ilustração e discutissem com quem estiver em casa com vocês as questões de 1 até 4 da seção Diga Aí, tá bem? Depois de discutir as atividades da seção Diga Aí, vocês podem se divertir acessando a RA, tá? Que está aqui na página 47. Como que faz para acessar a RA? Abre o aplicativo no celular, posiciona ele de forma que vocês consigam ver toda a página, principalmente o código da RA, e daí vocês vão ter acesso a um conteúdo exclusivo do sistema de ensino positivo, tá bom? Relacionado à temática dessa ilustração. Acessem lá e depois vocês contam pra gente se vocês gostaram ou não. Agora que a gente já discutiu um pouco essas diferenças e semelhanças culturais, a gente vai ler uma crônica lá na página 48 do Fernando Bonassi, tá? É uma crônica não muito extensa, então eu vou ler junto com vocês, que discute um pouco dessa relação, do que faz parte da minha cultura e o que faz parte da cultura do outro. Acompanhem a leitura e depois vocês podem ler sozinhos em casa se vocês quiserem também, tá bom? Vamos lá. Ser índio é muito mais legal. Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras. Aí eu vi um índio na televisão dizendo que não entendia como as pessoas que vivem aqui nas cidades do Brasil ficavam fazendo mal umas para as outras. Isso que a gente vê todo dia, de xingarem, brigarem, baterem. Na tribo dele, ninguém faz isso, porque como as plantas e os animais, tudo que é coisa viva fica viva se ninguém atrapalhar ou maltratar, principalmente as pessoas. Foi aí que eu entendi que os índios que vivem no Brasil são as pessoas mais evoluídas daqui. Os índios estão aqui faz tempo. Imagine que quando os portugueses chegaram aqui de barco, os índios foram dar uma olhada neles na praia e tudo. Faz mais tempo que a avó da nossa avó. Por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo e combinou que, conforme a gente for crescendo, vai tentar ser evoluído como os índios. Bacana essa crônica, né, gente? Vocês também se acham evoluídos ou vocês acham que tem um espacinho para vocês melhorarem? Como que é a atitude de vocês no dia a dia? Vocês também se comportam como esses índios da crônica que respeitam tudo que é vivo? Bom, eu tento o meu máximo todos os dias para tentar ser evoluída e crescer cada vez mais. Agora que a gente já leu a crônica, vocês podem fazer as atividades da página 49, 50 e 51, mas só até a atividade 18, tá bom? Da atividade 19, eu volto aqui pra gente conversar um pouquinho sobre ela depois, tá bom? E aí, gente, conseguiram? Até a atividade 18, maravilha, né? Então vamos voltar para a atividade 19. Eu pedi para vocês pararem na atividade 18 porque a atividade 19 pode confundir um pouquinho vocês. Então eu queria esclarecer umas coisas antes de vocês fazerem a atividade, tá bem? Na atividade 19 é uma atividade de assinalar. Até aí tudo certo, né? Mas prestem atenção no enunciado. Assinale a opção em que o termo indicado entre parênteses não se refere à expressão destacada no trecho. Agora deem uma olhada nos itens. Cada item tem uma palavra destacada, como se fosse em negrito, né? Então tem uma palavra destacada. E também no final de cada item tem uma palavra entre parênteses. Vocês vão ter que observar lá na crônica que vocês leram esses trechos
tá bom? E entender se a palavra que está em destaque se refere à palavra que está entre parênteses. Vamos tentar fazer o primeiro juntos? Então, item A. Ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras. Ela está em destaque. O ela, quem que é esse ela? Esse ela é a professora? Lá na crônica, quem que falou isso? Foi a professora, muito bem. Então, o ela, que está em destaque, se refere à professora. Então, esse item tá certo? Tá certo. Então, a gente precisa marcar um X? Não, a gente não vai marcar X nele, a gente vai marcar X só no item que não tem essa correspondência, tá bom? Combinado? Entenderam mais ou menos o que é para fazer? Então, tentem fazer a atividade 19, tá bom? Tomem muito cuidado, prestem atenção e lembrem-se, é para assinalar o item, marcar um X no item em que a palavra em destaque não é a mesma coisa que a palavra entre parênteses, tá bem? Depois que vocês fizerem a atividade 19, daí a gente passa para as próximas páginas, tá? E daí eu volto aqui para explicar o que a gente vai fazer. Agora que a gente terminou as atividades até a página 51, a gente pode passar para a atividade da página 52 e 53, e daí a gente já está quase terminando, né? Então é o seguinte, na página 52 e 53, para fazer essas atividades, você vai precisar discutir ou com quem está em casa com você, ou com os seus amigos virtualmente. Tá bem? Então é o seguinte, a ideia é que a gente comece a pensar sobre atitudes que a gente pode implementar no nosso dia a dia que vão melhorar o nosso relacionamento com o outro e com o mundo. Essa é uma forma da gente pensar como é que a gente pode ser mais evoluído, assim como os índios da crônica que a gente leu, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, encontrar alguém com quem a gente possa discutir, tá bom? E daí, e responder a atividade 20, tá bom? Na atividade 20, vocês precisam dizer se vocês concordam ou não com o índio que deu a entrevista sobre o que é ser evoluído lá na crônica, tá? E é importante que vocês registrem por que vocês concordam ou por que vocês não concordam, tá bom? Depois disso, na atividade 11, vocês vão fazer uma lista de atitudes que vocês podem começar a tomar imediatamente para conseguir melhorar o seu relacionamento com as pessoas, o seu relacionamento com as coisas vivas do mundo, tá bom? Então, vocês vão fazer uma lista. Você pode incluir aquilo que você quer fazer e aquilo que a pessoa com quem você está conversando também quer fazer, tá bom? E depois vocês vão selecionar o que é mais viável de pôr em prática. Durante essa discussão, durante a conversa que vocês vão ter com essa pessoa para poder escrever os itens, vocês podem ir anotando aqui quem é que disse o quê, qual que é a opinião da pessoa e por que a pessoa acha aquilo, tá bom? Então, aqui onde está escrito o nome, você coloca o nome da pessoa que deu a opinião. Aqui onde está escrito opinião, você diz o que ela acha. E nos argumentos, o que ela diz para sustentar a opinião dela. Por último, gente, na atividade 22, a gente vai pensar mais globalmente. Então, a gente vai deixar de pensar em atitudes que a gente pode tomar sozinhos e que vão melhorar a nossa convivência com as pessoas e com as coisas vivas e vai começar a pensar em como a gente pode tentar solucionar problemas do mundo, tá bom? Aqui nos itens A, B e C da atividade 22 tem algumas questões que são um problema no mundo hoje. Por exemplo, redução do consumo de plástico. Isso é importante? Vai melhorar a nossa vida no planeta? Sim. Todas as crianças frequentarem a escola. Outra coisa que vai melhorar a nossa relação no mundo. Ter alimentos sem agrotóxicos. Outra coisa que certamente vai causar um impacto positivo, tá? Então a gente vai começar a pensar nesses itens e tentar entender o que é que a gente pode fazer para colocar eles em prática, fazer com que eles aconteçam o mais rápido possível, tá? Então, para essa atividade, vocês podem fazer uma pesquisa ou na internet ou em livros, usar revistas que vocês tenham em casa, trocar ideia com as pessoas que estão em casa com você, mandar uma mensagem virtualmente para os amigos e para os colegas de vocês, para vocês coletarem informações do que é que pode ser feito. Depois que vocês tiverem essas informações, vocês vão começar a visualizar quais são essas ações e essas atitudes que vão ajudar a gente a atingir
seguir esses ideais descritos nos itens A, B e C, e vocês podem registrar a ideia de vocês aqui. Uma outra coisa que vocês podem fazer é criar um cartaz ou um banner digital para compartilhar as ideias de vocês com quem esteja virtualmente conectado com você. Família, amigos, até mesmo seu professor, se você tiver o contato dele, tá bem? Depois que vocês tiverem terminado essas atividades, daí a gente vai para o livro de atividades. Tá bom? No livro de atividades, a gente vai fazer algumas atividades relacionadas ao conteúdo que a gente viu ao longo do capítulo, que é crônica. Então, lá nas páginas 22 e 23, a gente vai ler uma outra crônica do Fernando Bonassi, que é o mesmo autor da crônica que a gente leu no livro didático, e responder as atividades de 2 até 7, tá bem? No Positivo On também tem uma trilha para vocês fazerem. Se vocês acessarem o volume 1, capítulo 3, tem uma trilha sobre crônicas, tá? Lá vocês vão relembrar alguns conceitos e sobre a estrutura desse gênero textual. E depois vocês podem ir brincar um pouquinho, que isso é coisa de criança também. Tchau e até semana que vem!